Mas, olha, eu fico tão feliz quando chega o sábado. Enquanto eu não tenho um programa diário, o programa semanal me preenche e vocês ficam me aguardando no sábado, ao meio-dia, arranjando telespectadores e telespectadoras para mim, e eu agradeço. E eu fico também na expectativa desse reencontro, né? Desse contato que me faz muito bem. Boa tarde, bom final de semana, uma ternurinha para todos. Eu vou direto aos meus convidados, porque hoje eu tenho 4 convidados especiais. Estou recebendo o doutor Ney Araújo, advogado previdenciário e advogado trabalhista. Estou recebendo o vereador de Olinda, o vereador Jesuíno Araújo, doutor Jesuíno Araújo, está aqui ele, vai falar assuntos que interessam a Olinda, aguardem um pouquinho. Estou recebendo o... eu vou chamar, não é a expressão adequada, mas é para vocês entenderem. É o manda-chuva da maçonaria, um dos manda-chuvas da maçonaria, um dos manda-chuva, doutor Paulo Salles, que também é um exímio, extraordinário e respeitado advogado trabalhista. E daqui a pouco vou apresentar para vocês, atenção, quem é evangélico, que gosta de música gospel. Daqui a pouco eu vou receber aqui também a cantora Cristina Mel, que vai nos presentear com 2 músicas bonitas. Cristina Mel está no Recife e ela veio ao programa e eu vou mostrá-la para vocês, para que vocês matem saudade. Muita gente deve ter disco de Cristina em casa, muita gente. Doutor Ney Araújo, boa tarde. Boa tarde, Samir Buana. Boa tarde aí para todos os telespectadores. Que bom, dia de sábado junto com todos vocês, sentindo o cheiro de feijoada, viu, Samir? Ficaram até de botar aqui uma aguinha de coco para mim, mas o Jonassi não mandou. Mas feijoada não combina muito com água de coco. Não. Cada um tem um gosto, não é verdade? Mas não é o meu gosto esse. Mas Enquanto a feijoada não sai, uma aguinha de coco para molhar a garganta, né? tem que se hidratar, né? Para chegar bem lá, né? Doutor Ney, esse puxa-encolhe tem reforma, não tem reforma da Previdência? Aí eu pergunto, a pessoa que se aposentar agora, por exemplo, eu até anotei aqui detalhes para não perguntar errado. A pessoa que se aposentar agora perde o auxílio acidente que já recebe, por exemplo, há alguns anos, há 8 anos. Samir, essa pergunta aí é muito pertinente porque esse auxílio acidente, ele é pouco conhecido. Quando é que há a concessão do auxílio acidente? É justamente quando a pessoa teve um acidente, entrou de benefício e teve a oportunidade de se recuperar. Então, aquela pessoa pode voltar a trabalhar na sua empresa, na empresa onde já trabalhava, ou em qualquer outra atividade, tá certo? Mas ele pode voltar, mas ele ficou com a capacidade reduzida. De repente, ele perdeu alguns dedos da mão. Ficou com a sequela. Não é? Ou perdeu parte da perna, etc. Alguma sequela. E por isso mesmo, ele não vai ter aquele mesmo desempenho que ele teria anteriormente. Então, o benefício de auxílio acidente é justamente isso, para compensar, é uma indenização. Ele fica recebendo. Fica recebendo. Tanto é que esse benefício, ele pode ser maior ou menor do que um salário mínimo. Maior ou menor. Diferentemente de todos os outros benefícios, né? Quando sei. você fala em aposentadoria, auxílio doença acidentário, auxílio doença comum, pensão, nenhum deles pode ser valor inferior a um salário mínimo. O auxílio acidente é diferente. Agora, qual a característica interessante do auxílio acidente? Se você vai se aposentar, ele tem que fazer parte do cálculo do benefício que você irá receber. Então, na verdade, o pessoal diz, mas eu perco o benefício? Você deixa de receber, mas ele vai fazer parte do cálculo da sua aposentadoria. E o detalhe mais importante, Samir, é que a pessoa passou por um auxílio doença acidentário, está voltando às atividades, mas ficou com sequelas. Então, ela vai passar a receber auxílio acidente. No auxílio acidente, ela pode trabalhar como qualquer outra pessoa. Não tem impedimento. Pode se aposentar. Diferentemente, né? Por exemplo, quem é aposentado por invalidez não pode trabalhar. Mas essa pessoa, então, se estiver no período, pode se aposentar? Pode se aposentar. Pode se aposentar e o benefício, como eu disse, do auxílio acidente,
vai fazer parte do cálculo da aposentadoria dela. Vai melhorar a aposentadoria em termos de dinheiro, né? Vai melhorar a aposentadoria em termos de dinheiro. Inclusive, olha, preste muita atenção. A gente sempre fala, hoje é muito complexo você manejar bem esses benefícios previdenciários. Então, às vezes, você pode estar recebendo um auxílio acidente, que é um valor maior do que a sua aposentadoria. Então, não faça um pedido de aposentadoria sem antes você conversar com um profissional. Um advogado especialista, um advogado previdenciário, exatamente. Se vai ser vantagem ou não você pedir aquele benefício, o benefício de uma aposentadoria naquele momento. Outra pergunta que me pediram para lhe fazer. O INSS estava fazendo uma operação chamada pente fino. Na minha época de criança, existia um pente fino que botava no cabelo do menino quando ele estava com piolho. Mas o INSS fez a operação pente fino e cortou um bocado de gente, com irregularidade, sem irregularidade, tem muita queixa também, muita reclamação. Essa operação pente fino acabou, doutor Ney? Você falou em pente fino, me lembrei também, quando eu fiz um primário lá no interior, né? Havia muito essa praga de piolho. Havia aquele pente fino que ele tinha dente dos dois lados. Dos dois lados, não é? Então passava ali, o que tivesse ele arrastava. Bom, não terminou, Samir. Isso é muito sério, porque são 1.700.000 pessoas que vão passar por esse pente fino. Quem são elas? São aquelas pessoas que estão em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos e que esse benefício tenha sido concedido pela Justiça. Olha, a INSS está fazendo o cancelamento aí de cerca de 80% desses benefícios, sabe? Então, você preste atenção, se você não foi chamado, você está dentro dessas condições que eu disse, se está há mais de 2 anos em benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, faça o seguinte, separe todos os laudos médicos que você tem, desde 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás, separe todos que você tiver, bote em ordem cronológica, vá de imediato falar com um advogado, para que ele lhe oriente como deve ser manejado o que você já tem e o que você deve preparar para poder passar por essa chamada. Sabe por quê? Quando você for chamado, você vai ter prazo apenas de 5 dias. Em 5 dias você não vai conseguir resolver o que tem que ser resolvido para você chegar bem. Outra coisa, se os seus dados não estão corretos lá, principalmente endereço, faça atualização de imediato. Por quê? Se for enviada a carta e não tiver resposta, com 15 dias o INSS vai publicar uma chamada no Diário Oficial. Ninguém vai ler Diário Oficial. Certo? E aí vai acontecer o quê? Você não vai atender a chamada e o seu benefício será suspenso. Então, tome as providências agora, que é para você não ter esse dissabor sem ficar aí do seu benefício, que às vezes é a única renda, né, Samir, que a pessoa tem. Você sabe que é ordem cronológica, né? Você bota pela sequência. Por exemplo, ano 2000 é antes de 2018, ano 2016 é antes de 2018, novembro é depois de setembro, março é depois de fevereiro, por aí afora. É a ordem cronológica, né? Quando você juntar essa documentação toda, o doutor Ney recomendou, não é isso, doutor Ney? Correto. Vamos supor que ele começou o problema lá em 2003, não é? Então, separe os de 2003, de 2004, 2005 e deixe assim na ordem. Agora, se você é aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos, fique tranquilo, você não será convocado. Se você é aposentado por invalidez, tem mais de 55 anos e já está há 15 anos no benefício, e aí você pode somar, viu? O tempo do auxílio-doença com o período da aposentadoria por invalidez. Você também não será chamado. Ah, mas eu vi, aconteceu com uma pessoa amiga minha. Pode acontecer sim. É por isso que eu sempre recomendo. Prepare, seja prevenido. Prevenção significa evitar esses dissabores. Fale com um profissional, porque ele vai lhe orientar, vai lhe dar todas as informações complementares necessárias para você manter o benefício. É muito mais fácil
você não deixar cortar o seu benefício do que cortar e aí tentar recuperar esse benefício. Mais uma pergunta nessa primeira etapa da participação do advogado previdencialista e trabalhista, doutor Ney Araújo. O Arnaldo diz que já se passaram 6 meses da dispensa. O que é dispensa nesse caso? Dispensa é quando a pessoa é demitida, né? Foi demitida sem justa causa ou por justa causa, mas de qualquer maneira ela foi Então dispensada. o Arnaldo diz que passaram-se 6 meses a sua dispensa. Ele agora está com problema grave na coluna, ciática. Não pode se mexer, não pode andar direito. Ele pergunta o seguinte: eu tenho ainda algum direito, doutor Ney? Olha, Samir, acontece muito o seguinte, principalmente em se tratando de doença. Enquanto a pessoa está lá no exercício da sua atividade, ele nem quer pedir o benefício que ele tem na sua mente o seguinte: se eu entrar em benefício pelo INSS, depois que eu voltar, eu vou acabar sendo demitido. Não é? Isso não é verdade quando é a chamada doença ocupacional, doença do trabalho, não é? Então, elas são consideradas como se fosse um acidente. Porque acidente de trabalho mesmo seria o quê? Uma queda, uma pancada, não é? Um escorregão, né? Então, isso tudo é o chamado acidente típico. Mas existe aqueles que são considerados. Por exemplo, a doença ocupacional, a doença do trabalho. Quando, por exemplo, também, Samir, ao deslocamento da pessoa do trabalho para a residência ou da residência para o trabalho, é o chamado acidente por equiparação, também é considerado acidente. Mas respondendo diretamente aí essa pergunta, que vale para todos, se a pessoa, mesmo já tendo perdido o vínculo com a empresa, tem uma doença que é decorrente daquela atividade que ele exercia lá na empresa, ele pode sim tanto pedir o benefício previdenciário, como ele pode também pedir a sua reintegração no trabalho, porque está dentro daquele prazo que ele tem como de garantia de estabilidade de 1 ano, certo? Se já tivesse passado essa estabilidade, ele poderia pedir que fosse convertida em indenização. Deixa eu apresentar agora e bater um papinho aqui com o advogado criminalista e um poderoso dirigente maçom, meu amigo, meu irmão, Paulo Salles. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, Samir. Boa tarde, os ouvintes. Tudo em paz? Deixa eu tirar uma dúvida com o advogado trabalhista, que muita gente me pergunta. Nessa novela que está acabando, na Globo... Samir, a segunda vez que você o chama de trabalhista, ele é criminalista. Eu chamei trabalhista? Foi equívoco, ele é advogado criminalista. É porque trabalha muito. Doutor Paulo Salles, desculpa. Nessa novela da Globo, que está acabando agora, das 9, a dona das minas de Esmeralda, como é o nome dela? Sofia, que é a ex-mulher de Chico Buarque, né? Marita Severo. Sofia matou um garimpeiro, com a ajuda de outro garimpeiro, e se escondeu para só aparecer 24 horas depois para livrar o flagrante. Qualquer assassino pode fazer isso e não vai preso em flagrante, doutor Paulo? Na realidade, tem que ser analisado o seguinte, Samir. A regra do artigo 302 do Código de Processo Penal, ele diz o que é flagrante. Flagrante é aquele que comete o crime naquele exato momento, logo após ou logo depois. E é pego no flagra, praticamente. Logo após ou logo depois, é se você for encontrado com algum vestígio do crime, né, e logo após algum objeto do crime. Mas tem que se observar que esse prazo de 24 horas é um prazo que nunca existiu na legislação brasileira. Nunca existiu? Não. É um prazo, posso dizer, de ficção. Sim. Mas para que exista uma prisão em flagrante, seja ela 24 horas, 36, 12, etc., tem que haver uma perseguição da polícia ao criminoso de uma forma direta, sem qualquer paralisação.
É o que se acontece, muitas vezes a pessoa se esconde, passa vários prazos, não existe essa perseguição, aí a pessoa voluntariamente vai e se apresenta. Se apresenta. Aí Neste- livrou o flagrante, vai responder o processo em liberdade. Em regra, porque pode haver algumas prisões cautelares, Cautelares. como a prisão temporária, que nos crimes hediondos são 30, prorrogar por mais 30, É. e se houver os requisitos da prisão preventiva, ser decretada a prisão preventiva. Porque até depois de 24 horas, você sabe que o cara matou fulana ou fulano, mas não pode chamá-lo de criminoso, é o suspeito. Agora, se for pego em flagrante, ele é criminoso, não é, doutor Paulo? Ele pode ser chamado de acusado ou indiciado, porque ainda indiciado. não existiu a ação penal. Penal. Ele nunca é o culpado ainda. A ação penal ela só vai existir depois do recebimento da denúncia, que é o primeiro documento subscrito pelo promotor. Com esse recebimento, ele é chamado de acusado ou denunciado. O denunciado. Após uma sentença condenatória, que ele passa a ser condenado ou sentenciado. Por isso que você vê no noticiário político, noticiário policial no rádio e na televisão, o repórter, o apresentador, você sabe que aquela pessoa matou não sei quem, mas o apresentador não diz que ele é o criminoso, é o assassino. Ele é Ele pode ser o suspeito, ou se tiver já um inquérito, indiciado ou investigado. Ele só é chamado de criminoso quando ele for julgado e provado que ele matou, não é isso, doutor Paulo? E pela Constituição, hoje se discute muito no STF sobre a segunda instância, se lá vai caber uma prisão ou não, mas na realidade, em condenações de primeiro e segundo grau, eles são sentenciados, culpados pelo imperativo do artigo 5º da Constituição, após o trânsito e julgado de sentença condenatória, trânsito e julgado. Havendo trânsito e julgado, condenado, até então sentenciado. Agora o juiz pode decretar a prisão preventiva ou a prisão cautelar, não é? A prisão temporária é uma prisão para investigação. Eu costumo dizer que é o único local no mundo que se prende alguém para poder investigar. No Brasil, né? Porque, na realidade, primeiro, para você prender, você tem que ter, pelo menos, indícios de autoria e confirmada a materialidade. Então, é o único local que se diz assim, eu vou prender para saber se você realmente cometeu um crime ou não. Eu sei. Né? E fere outro princípio constitucional, que é o princípio da liberdade. A prisão preventiva é uma prisão cautelar, mas ela tem que ter 3 requisitos, que é a garantia da ordem pública, da instrução processual e a aplicação da lei penal. Não existindo esses 3, não há de ser decretada a prisão preventiva. Mas existem outras modalidades de prisão cautelar, recentemente pelo artigo 319, que são prisão domiciliar, você está com pulseira, liberdade provisória, não passar de determinados horários, à tarde ou à noite no seu trabalho, enfim, existem outras prisões cautelares diversas da segregação da sua liberdade. Eu estou conversando com o advogado criminalista e poderoso dirigente maçom, que é o meu amigo Paulo Salles. Paulo escreve bem, é um grande poeta, vez por outra ele divulga nas redes sociais trabalhos que saem da inspiração dele momentânea. Eu, às vezes, dou minha opinião, me arvoro no direito de opinar, e ele breve vai tomar assento numa cadeira da Academia de Letras, Artes, né, doutor Paulo? É assim, no dia 12 de junho... 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio. Isso. E Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Já é um motivo para ser um tema poético, né? Nós estamos tomando assento na Academia de Artes, Letras e Ciências de Olinda, que nós chamamos de AALCO, e eu tive esse prazer de vou ocupar a cadeira de número 22. E tem patrono na cadeira? Eu não me recordo agora qual é o patrono, mas eu posso te passar.
E nesse mesmo mês de junho, provavelmente entre o dia 18 e 20, eu estou editando meu outro livro, que é Paulo Salles em Verso e Prosa. Já está pronto, junto com a participação de Cássio Cavalcante, e nós estamos fazendo. Esse evento da academia, dia 12, deverá ser na Câmara Municipal de Olinda, com o apoio do vereador Jesuíno. Que está aqui, daqui a pouco converso com o Jesuíno. Que nós colocaremos lá, porque também esse ano é o ano de aniversário da Câmara Municipal de Olinda, a Câmara mais antiga, tá certo, do Brasil, e seria uma junção de datas e fatos históricos para Pernambuco. A Câmara atualmente é presidida pelo meu amigo vereador Jorge Federal, uma ternurinha para ele. Eu vou num intervalo rápido, certo? Me aguarde aí que eu volto já.